Tá. A aula de hoje fala sobre teologia da prosperidade. A maioria das igrejas evangélicas hoje, elas praticam a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Em resumo, é o seguinte: para você receber mais de Deus, você tem que dar mais para Deus. É uma barganha. Quanto mais você dá para Deus, igreja, mais você ganha de Deus. E o maior precursor, o maior divulgador dessa teologia no Brasil hoje, já desde muitos anos, é um cara que é bispo. Quem? Edir Macedo. Esse camarada é mó cego também. Esse cara aí, vocês perceberam aí o lançamento, aí, a inauguração do templo de Salomão, né? É. As pedras com as quais foi feito esse templo são de Israel. Ele mandou trazer, importados, containers e containers. Interessante que para isso não tem burocracia, né? Agora para a gente mandar a comida para a África tem. Misericórdia. Mas esse cara, eu até tenho um livro dele, uma biografia dele, que ele escreveu na prisão, quando ele foi preso por ser suspeito de fraude e tudo mais, né? De estelionato. Esse camarada, ele escreveu um livro chamado Vida em Abundância, ou sei lá, aqui ó, Vida com Abundância, isso. E tem um trecho que eu peguei aqui, grudei aqui para vocês. Olha o que ele diz: dar o dízimo é candidatar-se a receber bênção sem medida, de acordo com o que diz a Bíblia, sobre os aspectos físico, espiritual e financeiro. Não está sublinhado no livro, eu sublinhei para destacar. Quando pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação de cumprir a sua palavra, repreender os espíritos devoradores que desgraçam a vida do homem, atuando nas doenças, nos acidentes, nos vícios, na degradação social e em todos os setores da atividade humana. Quando somos fiéis no dízimo, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar de toda a plenitude da terra, tendo Deus ao nosso lado, nos abençoando em todas as coisas. Essa frase, esse pequeno texto, ele é um resumo do que é a teologia da prosperidade. Ou seja, você quer receber bênção de Deus? Você tem que pagar. A Igreja Católica, na Idade Média, até hoje tem uns resquícios ainda, tinha uma coisa chamada indulgência. Quem foi católico sabe, né? Então, na indulgência, você comprava o ovo da pomba do Espírito Santo que desceu sobre Jesus, lasca de madeira da cruz, fio do manto, e por aí vai. Comprava o perdão. Comprava o perdão dos seus pecados. Isso mesmo. Uhum. E aí vai. A vizinha de uma tia minha lá em Londrina, muito rica, um dia ela apareceu com um novo carro, era um Golf na época, um carrão, coisa mais linda assim. Ficou uma semana com o carro, depois ela ficou sem o carro. E aí minha tia falou, perguntar, mas o que aconteceu? Não, eu dei para Deus. Deu para Deus o carro. Deus dirige agora. Eu pensava que Deus dirigia aqueles carrinhos dos ursinhos carinhosos, né? Que era pura nuvem. Você batia no... Agora Deus está andando de Golf. Falou, não. Eu dei o meu carro para o pastor e o pastor me garantiu que eu já tenho uma vaga no céu. Aqui, ó. E ela tirou uma escritura de um terreno de 10 mil metros quadrados no céu. Verdade. Isso, com tudo. Agora, você como um adventista, uma pessoa mais esclarecida, vai pensar, nossa, que burro, né? Mas essas pessoas que fazem isso, eles são os melhores psicólogos. Uma Fábio psicóloga, né? Eles têm uma psicologia para eles entrarem na cabeça das pessoas, que não é só pessoas de pouca cultura que são. O Edir Macedo e o Silas Malafaia, eles têm empresários bilhardários brasileiros e americanos que financiam seus projetos, a sua igreja. Pessoas ricas e cultas que dão dinheiro assim, a rodo, a balde, a saco para eles. Nós precisamos saber defender a nossa fé. A Bíblia não precisa ser defendida, ela precisa ser vivida. E nós defendemos a nossa fé quando nós vivemos o que nós pregamos.
Por muito tempo o adventista foi chamado de o povo da Bíblia. Hoje nós perdemos isso. Por quê? Porque as pessoas de outras igrejas também estão estudando a Bíblia. Mas ainda tem... Eu já falei do pudim com mosca, né? Vocês lembram dessa? Ainda tem muita mosca nesse pudim. E nós precisamos saber separar as coisas. Qual é o problema da teologia da prosperidade? Primeiro, a teologia da prosperidade, ela distorce o caráter de Deus. De quem é Deus para as pessoas. Por quê? Olha só esse texto bíblico. Mateus 5, verso 45 diz assim: mas para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O sol é bom? É uma bênção o sol? É uma bênção, não é? A chuva é uma bênção, não é? Quando não vem um tsunami, uma pororoca, né? Está tudo certo. Mas é uma bênção. O sol e a chuva combinados faz crescer o quê? O fruto da terra. Mas o interessante é que, de acordo com Edir Macedo, ou com esse livro Vida Plena em Abundância ali, ele diz assim, ó: quando somos fiéis ao dízimo, além de nos vermos livres desses sofrimentos, que eram quais sofrimentos? Doenças, acidentes, vícios, degradação social, que desgraçam a vida. Quando nós devolvemos os dízimos, nós somos livres disso. Mas, olha que interessante. Então, para nós sermos abençoados por Deus, nós devolvemos o dízimo. Só que o próprio Jesus Cristo, Ele disse que vem o sol e a chuva, que são bênçãos para pessoas justas e injustas também. Pessoas injustas, pessoas que não amam a Deus, elas também são abençoadas por Deus. Então, quando você diz que só você vai ser abençoado só quando você devolve o dízimo, você limita o poder de Deus. Dizendo assim, então, aquelas pessoas que não devolvem, elas são amaldiçoadas. Não é assim. Elas também são abençoadas pela misericórdia divina. Olha o que diz esse outro texto aqui, ó. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, tem longo ânimo, muita paciência para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, nós não podemos usar a frase, até alguns adventistas usam: se você não devolve o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Em tese, é verdade. Porque quem é infiel não é no reino de Deus. Mas você não pode ter isso como um foco. Porque hoje nós temos a fama de sermos ladrões, pastores ladrões, igreja que quer só tirar o dinheiro do povo, por causa de gente como essa. Que acha que é só quando você dá para Deus que você recebe. O Fernandinho Beramar lá. O camarada, ele está custando para o Brasil hoje mais de 5 mil reais por mês. Ele e o Marcola, eles têm televisão de plasma, videogame, o cara come melhor que eu, dentro da prisão. O cara já matou tanta gente, já fez tanta coisa, está lá sendo abençoado. Vai chegar o momento do juízo, mas não é agora. Aquela frase que aqui se faz, aqui se paga, nem sempre é verdade. Mas vamos adiante. Outra coisa que a teologia da prosperidade faz. Ela apresenta uma imagem distorcida ou fantasiosa da existência humana no contexto de grande conflito. Por quê? Por exemplo, quando você vê a história de Jó, nós vamos ler agora para nós ganharmos tempo. Jó, ele tinha 4 características. Quais eram? Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e o quê? Se desviava do mal. Esse camarada era bom ou não? Ele era bom, né? Vocês conhecem alguém assim hoje? Eu não sou assim. Jó era um homem de Deus. Mas, mesmo sendo um homem de Deus, o homem que devolvia o dízimo, o homem que dava ofertas, o homem que oferecia sacrifício, que dedicava os seus filhos a Deus, tudo certinho, o único homem justo da terra, o que aconteceu com a vida dele? Tudo aquilo que o Edir Macedo falou que não pega naquela pessoa fiel, pegou nele. O cara perdeu todos os bens dele. Isso, azarado, né? Ele perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, perdeu as jumentas, perdeu os filhos e perdeu a saúde. Não perdeu a sogra, né? Que é uma bênção, sabe? Ele perdeu a saúde.
Olha o que ele perdeu. Ele deveria continuar sendo o homem mais abençoado da terra. Mas ele perdeu coisas preciosas para a vida dele. Quem perdeu o filho sabe o que eu estou dizendo. O natural é o filho enterrar o pai, né? Mas quando um pai enterra um filho, é uma dor maior. Então você começa a perceber que essa teologia da prosperidade já está caindo por terra em 3 textos que nós lemos da Bíblia. Outro texto aqui, ó. Lucas 2, verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ela quem? Maria e Jesus, né? Ora, Jesus é Jesus. Maria, sendo uma mulher íntegra, reta também, assim como Jó, uma mulher que o Espírito Santo escolheu, uma mulher dedicada, de acordo com a teologia da prosperidade, essa mulher ela deveria ter o seu filho ali no Hospital Baiaçu, ou no hospital, aquele hospital famoso lá de São Paulo, o Sírio-Libanês, o mais caro aí, um dos mais caros do Brasil. Ela deveria ter nascido um Sírio-Libanês. Mas uma mulher íntegra e reta, escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo, ela teve um estábulo cheio de animais, carcajos de fete. Teologia da prosperidade aqui não funciona. Jesus diz assim, ó: as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era fiel? Sim. Ele tinha um travesseiro? Não. Nem isso. Nem isso. Eu tenho 2. Um com os 2. Esse dia, quando eu comprei lá o meu travesseiro, eu pensei, poxa, Jesus não tinha nem isso, né? Então eu já estou muito bem. A teologia da prosperidade já está sendo jogada por terra. Outro texto aqui. Atos 3,6. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno anda. Pô, esse cara era pobre, hein? Chega ao fim do mês, né? Lá pelo dia 28, 27, 29, para quem recebe no começo do mês, a coisa tá feia, né, tio Celso? Né? Você está vendendo almoço para comer a janta. Quando tem almoço, né? Quando tem, né? Pratica o jejum aí. Pedro, ele disse assim, ó, cara, uma vez eu fiz isso com um cara no sinal, né? Ele veio pedir dinheiro, ele estava lá, não sei o que lá, tô doente, preciso, né, de remédio, né? Eu falei, meu filho, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, vai em paz. Vai em paz, que Deus te abençoe. Não tinha dinheiro. Pedro, ele não tinha nada, só tinha o poder de Deus. Mas ele era um apóstolo, ele tinha se dedicado a Deus, Deus o havia perdoado, ele tinha recebido o Espírito Santo, batizou 3.000 pessoas, 3.000 pessoas num único sermão. Era para ele estar bem ou não? Não era para ele estar com a Mercedes aí, um BMW, igual tá esses caras? Era. Teologia da prosperidade. Quando você dá mais para Deus, Deus te dá mais. Olha o que diz 2 Coríntios 11, verso 9. E estando entre vós, Paulo dizendo, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado. Paulo passou fome por trabalhar na obra. Paulo teve que ser sustentado pela cesta básica da Abra. Eu já tive que ser sustentado pela cesta básica da Abra. Minha família é muito pobre. No meu primeiro ano de adventista e segundo foi assim. Eu fui alimentado pela cesta da Abra. Mas poxa vida, Paulo era Paulo. Dedicou todo o seu viver ao ministério. Ele foi o maior teólogo que a igreja já viu e já verá. Nunca mais vai ver uma coisa assim. Mas ele, oi? 2 Coríntios 11, verso 9. Aí, ó. Anotem os textos, viu? No final, não sei se era para ter os resumos, mas se você não recebeu o resumo ainda agora, depois da aula, você vai receber por e-mail até amanhã. Outro texto, 2 Coríntios 12, versos 7 a 10. Diz assim, ó. Paulo dizendo de novo, contando a experiência dele. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Deixa eu só abrir um parênteses, eu vou abrir uma janelinha agora, não tem nada a ver com o assunto, depois eu vou fechar e a gente volta, tá bom? A maioria dos teólogos, adventistas e não adventistas, a grande maioria,
acredita que esse espinho na carne de Paulo era uma doença. Essa doença, em sua maioria, as pessoas criam, e eu também creio nisso, eu fiz um estudo e vi que era isso mesmo. Esse espinho na carne era uma cegueira. Paulo, depois que encontrou Jesus Cristo na estrada de Damasco, a sua visão nunca mais voltou. Ficou 3 dias cego, né? Depois o camarada foi lá e... Zacarias? Ele foi lá e ficou vendo de novo, mas os seus olhos não voltaram a ser os mesmos. Por quê? Tem textos que no final das suas cartas, Paulo fala assim: e eu escrevo esta saudação de próprio punho, dando a ideia de que o resto não foi escrito pelas suas próprias mãos. E ele faz isso pelo menos nos 3 livros que ele escreveu. E eu faço essa saudação final com o meu próprio punho. E para Gálatas eles falam assim, ó: eu sei o quanto vocês me amam, e vocês me amam tanto que se possível fosse, vocês dariam até os seus próprios olhos para mim. E Paulo, quando estava na frente do Sinédrio, ele leva um tapa na cara do sacerdote, e ele fala assim, ó: Deus há de te julgar parede branca. Ele achando que quem tinha batido nele era uma pessoa que estava atrás da coluna, mas não era uma coluna, era o sacerdote que tinha uma roupa branca. Então ele não conseguia enxergar direito. Quem escreveu as cartas dele foram outras pessoas que ele foi ditando, a pessoa foi escrevendo. Lucas era uma delas, Marcos era outra, Timóteo provavelmente. Fechei a janela. E tu tem esses textos que tu falou agora, da parede branca, não sei mais como se diz? Tenho, não agora, mas eu posso procurar e te passo ali no final. Pastor, tem uma certa, vamos dizer assim, controvérsia nesse texto, dizendo assim, ele está dizendo que a soberba ele é um fruto, digamos, de Satanás. Ele está dizendo que Satanás colocou um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbecesse. Não seria o contrário, que Satanás não teria interesse que ele se ensoberbecesse? Não. Aqui você tem que entender uma coisa. Tenta colocar para você a experiência. Imagine que você trabalha para a obra, você é um pastor, e você está querendo trabalhar para a obra, está fazendo um grande trabalho, um lindo trabalho, é apaixonado por esse trabalho, e você pega um câncer. O que você vai achar que esse câncer, de quem que veio? Foi o diabo que está querendo parar com o meu trabalho. Aí, ó, peraí. E para que não ensoberbecesse com as grandezas das revelações, ou seja, estou pregando, cada vez que eu prego eu tenho mais fama, o pessoal gosta de mim, e eu converto a galera, eu vou ganhando fama, vou ganhando espaço, mas para que eu não tivesse uma soberba, para que o meu coração não se exaltasse, foi me colocado um espinho na carne. Mas o mensageiro de Satanás? Aí ele pensa assim, poxa, mensageiro de Satanás, por quê? Porque para ele teria que estar perfeito e saudável para pregar o evangelho. Só que aí você entende, porque até aqui, ó, para que não soberbecesse com as grandezas revelações, foi me posto um espinho na carne. Vamos parar por aqui. A opinião dele é um mensageiro de Satanás, porque está dando uma doença para alguém que está trabalhando para Deus. Para me esbofetear a fim de que não me exalte. Ele até separa mensageiro de Satanás ali entre as vírgulas. Então, pastor, mas o que ele quer dizer? Se Não, eu entendo. Se ensoberbecesse, É. era bom para Satanás. Ah, tá, mas espera aí. É porque vocês estão jogando tudo na mesma frase. Aí esse mensageiro de Satanás é separado. Tem que ver as Bíblias. Ele é separado. Esse mensageiro de Satanás é uma opinião dele. Porque assim, ó, por causa disso, eu pedi 3 vezes ao Senhor que eu afastasse de mim. Ele achava que aquilo ali era mensageiro de Satanás. Então ele pediu 3 vezes: Deus, tira de mim esse negócio, pelo amor do Senhor, tem por mim, tira. Porque ele achava que era o quê? Era o capeta que estava fazendo isso com ele. Realmente, até poderia ter sido. Mas Deus, ele não queria curá-lo. Porque Deus, ele se oportuniza de cada situação. Deus é um dos maiores oportunistas do mundo. Quando você fica doente, geralmente a tendência é você se aproximar mais de Deus, não é? Imagina se hoje você está com câncer, você tem 1 mês de vida. Como seria o seu mês? Ah, você seria Madre Teresa de Calcutá, né? O pastor vem me visitar aqui. Deus não coloca o espinho, acho que permite para uma situação, né? Deus se oportuniza, digamos assim. Entendeu? Deus se oportuniza da situação. Na opinião dele, era o mensageiro de Satanás, porque ele queria estar perfeito para quê? Para servir a obra. Então ele diz assim, ó, agora vamos voltar no texto. Oh, meu Deus. Eu vou ler
vou tirar isso aqui, tá? E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Se tiver o mensageiro de Satanás, ela fica perfeita. Então, só que o mensageiro de Satanás é uma opinião dele. Porque realmente quem colocou a doença no mundo foi o capeta. Quem foi? Foi Deus? Claro que não. Mas essa é a opinião dele. Mas você separando essa opinião dele do contexto todo fica perfeito, né? Então ali ele expressa, porque Paulo, ele era um cara meio nervoso. Ele não levava o desaforo para casa. Então Paulo, ele não está sendo um cara santo aqui. Ele estava revoltado. Porque ele falou, pô Deus, eu pedi 3 vezes para o Senhor tirar isso de mim. Eu quero trabalhar, eu quero enxergar direito, eu quero escrever cartas e tal. Pô, o capeta coloca esse negócio e o Senhor não faz nada. Mas então, depois disso, ele entende que essa doença, que poderia ter até sido o capeta que colocou, e que Deus permitiu, para quê? Para que eu não me ensoberbecesse das grandezas das revelações. E aí, então, ele disse, porque eu sinto prazer quando eu estou fraco, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. O que Paulo está querendo dizer? Porque quando eu não tenho a minha autossuficiência, é que eu estou vazio o suficiente para Deus encher. Deus não gosta de vasos cheios. Deus usa vasos vazios para que Ele encha. Vaso cheio Ele não quer. Se você está cheio, você tem que se esvaziar. Entendeu? Deu para entender? Beleza. Isso, entendeu? É isso aí. Agora, vou passar aqui. Esse texto eu gosto muito. Muito, muito, muito. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. 2 Timóteo 3,12. Ora, alguns quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Alguns? Todos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando eu me batizei, eu saí do meu emprego. Trabalhava de empacotador no mercado. Abandonei o emprego, não trabalhava mais no sábado. Eu era o primeiro adventista da casa. 2 irmãos mais velhos, minha mãe e meu pai. A situação ficou tão terrível em casa que eu parei de trabalhar, então caiu ali o rendimento da família. Minha mãe começou a ficar nervosa, meu irmão do meio era estourado, me bateu, me espancou. Vagabundo, você fica esse negócio dessa frescura de igreja, agora a gente está passando dificuldade por causa da sua besteira. A situação ficou tão terrível em casa que a minha mãe meio que me expulsou. Ela falou assim, vai morar com a tia uns tempos. Não quero mais você aqui. Eu morei uns tempos com a minha tia, porque a situação ficou terrível. Só que aí eu me lembro que antes de passar por isso, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, está tão fácil ser cristão, manda aprovação. Maldita hora que eu me disse. Sério, eu fiz essa oração. Nossa Senhor, deixa eu ganhar na Mega Sena agora, né? Porque Deus atendeu tão rápido esse negócio, por isso, ó. Mas olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, ou padecerão perseguições, ou terão que abrir mão de coisas que amam. Coisas que não são indignas, são dignas, são nobres, mas que podem estar tomando o primeiro lugar no seu coração. Vamos lá. Agora, de acordo com o bispo aqui, ó, não, isso aí não tem nada a ver. Devolver o dízimo está tudo certo. Além disso, a teologia da prosperidade, ela vai totalmente contra o ensino de Cristo. Olha o que Cristo diz aqui, ó. Mateus 10. Não vos provereis de ouro, nem prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, Cristo falou assim, ó, quando você for viajar, vai sem nada. Não é isso. Vai durar 1 quilômetro. Ele quis dizer assim, ó, você que vai trabalhar no ministério, construa tesouros no céu. É errado eu, como pastor, ter uma casa própria? Não. Um carro próprio? Não. Uma chácara?
Ó, o pessoal começa a ficar com dúvida já. É errado? Não. Agora, o errado é se eu viver por essas coisas. Eu estava ouvindo uma frase, não sei se eu me lembro agora sim, mas, ou uma música, não sei, que diz assim que Senhor, que eu não me apegue às bênçãos que o Senhor me dá. Uma música de André Thiago Arras, ele fala assim, ó, que eu receba somente aquilo que eu preciso e que o Senhor me dê bênçãos que facilmente eu posso largar a mão. Olha que legal isso aí. Que o Senhor me dê bênçãos que eu possa largar fácil. Ou seja, que o Senhor me abençoe com coisas com as quais eu não me apegue. Porque o Senhor tem que ser o primeiro, no primeiro lugar na minha vida. Nós podemos receber bênçãos sim. Não é errado prosperar, não é errado ter uma casa, um carro, ter um lugar de aluguel, não é errado você ter mais do que um carro na garagem, não é errado. O errado é você colocar o seu coração nessas coisas e viver por elas. Esse é o problema. Agora, é claro que uma vida cristã deve ser uma vida modesta. Não é só porque eu posso ter um carro que eu vou ter um carro de 550 mil reais. Se eu tenho dinheiro para comprar, posso comprar, beleza, né? Mas, cada vez que nós nos afundamos nessa história, nós caímos na lição de Cristo. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus, quando falava isso, falava dos ricos que colocam o seu coração na riqueza. Né? Filipenses 3, 4 a 9. O próprio Paulo, esse cara é fera. Bem que eu poderia confiar também na carne, ou em mim mesmo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dizer o seu currículo. Circuncidado ao 8º dia, igual Jesus, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que era mais rica, era a elite, hebreu de hebreus, ou seja, meu pai é hebreu, meu avô, meu bisavô, trisavô, e tataravô. Quanto à lei, fariseu, ou seja, eu era um pastor. Eu era um cara que sabia tudo, eu era o Chico Bíblia. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era zeloso quanto às doutrinas do judaísmo. Quanto ao que é na lei, irrepreensível. Sabe que você pode falar de você assim? Ele era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio. Aqui o tradutor, ele pegou leve, né? Algumas Bíblias falam esterco, e não é de boi não. Paulo usa essa frase, essa palavra. Eu considero essas coisas de currículo uma porcaria, esterco, isso, ó, para ganhar a Cristo, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. 1 Timóteo 6, verso 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males? Sim ou não? Não. É uma O dinheiro? Aí, ó, tão esperto, hein? Não estão com sono igual eu. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o cara fala, não, eu não sou apegado. Aí ele vai lá e compra 2 fazendas no valor de mais de 13 milhões de reais. Uma delas cabe 13.500 estádios do Maracanã dentro. Ele não é apegado ao dinheiro, ele deu na fazenda. Isso, na fazenda. Ele não é apegado ao dinheiro, né? O dinheiro não é dele, né? O dinheiro é pegada a fazer. Botou um gradinho lá. Tá fazendo rendidão. A gente brinca e a gente zoa bastante. Porque esses caras dão margem também, né? Misericórdia. Mas eu respeito as pessoas que são fiéis a essa igreja. Mas homens que se dizem de Deus, esses eu não respeito. Porque eles se dizem ser de Deus. Eles pregam em nome de Deus. Eles curam em nome de Deus. Eles cantam em nome de Deus. Eles oram e choram em nome de Deus. Mas quem está por trás é o próprio diabo.
Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso é o que acontece com você que fica procurando aí. Outra coisa que a teologia da prosperidade faz, ela distorce o amplo aspecto, o espectro da obediência cristã. Por quê? Mateus 5, verso 21 e 24. Abra sua Bíblia aí, alguém lê para mim. Mateus 5, versos 21 a 24. Mateus 5, verso 21 e 24. Quem encontrou pode ler para mim. Estou sem minha Bíblia aqui. 21 a 24. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, a te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Tá. Agora, você acha que eles vão pregar isso na igreja? Ó, agora é o momento da nós recolhermos o dízimo e as ofertas. Mas eu não quero que você devolva o dízimo e a oferta se você tiver com algum problema com o teu irmão. Eu vou aceitar, a igreja vai aceitar, Deus vai aceitar o seu dinheiro, mas resolva o problema primeiro. Justamente o contrário que eles pregam, né? Isso. Dê oferta e daí vai ficar tudo bem. Certo. Vai ficar tudo bem, né? Isso mesmo, Deus vai repreender o devorador. Você que é fazendeiro, se você devolver o dízimo, dar uma boa oferta, Deus não vai deixar o pulgão chegar na soja. Só tem uma outra coisa. A nossa oferta, o nosso dízimo, ele é o reconhecimento da bênção de Deus. É o contrário. Eu estou devolvendo porque eu recebi. Neste caso, a coisa é colocada por um outro aspecto. Ela é, na verdade, uma barganha. Eu estou dando para que Deus me dê mais. Foi isso que nós falamos no início da aula. Foi bem isso aí. Agora, uma coisa importante, que o Maurício lembrou bem, é que nós devolvemos e ofertamos porque nós recebemos primeiro. Eles invertem as coisas dizendo o quê? O dinheiro é meu e eu estou dando para Deus. Certo? O dinheiro é meu, eu estou dando para a igreja. Mas, quando você vai para a mordomia cristã verdadeira, você descobre outra coisa. Aqui são a questão dos dízimos, para quem vai, isso aqui nós já estudamos. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que se contém, o mundo e os que nele habitam. Vamos supor que você ganha R$1.000. Dos R$1.000, quanto vai para Deus? 100. Errou. Errou. 100%. Isso. Dos R$1.000 que você ganha, quanto é de Deus? Ah, 100, 10%. né? 10%. É tudo de Deus. É tudo de Deus. Nós não somos proprietários, nós somos administradores. Como diz a Bíblia, mordomos, né? Ageu 2,8. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é um nome muito poderoso na Bíblia. Minha é a prata e meu é o ouro. É teu? Não, você é um mordomo. Assim como você ganha o seu filho, que também não é seu. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você deve ter tesouros num lugar onde a traça, a ferrugem não corroem, onde ladrões minam e roubam. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam, porém, fazer essas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e a fé, sem omitir aquelas que é devolver o dízimo. Por que Jesus ele usa esse texto? Ele fala isso do endro, do cominho, da hortelã? Porque Israel, até hoje, mais de 80% é deserto ainda. Então, era normal uma pessoa, uma família ter vasinhos de terra em casa com aquelas plantinhas, né?
A minha avó tem um monte de coisa. Minha avó tem tanta planta que parece que quando eu entro na casa dela eu estou na Amazônia. Né? Deu até cobra esses dias lá na rua. Meu avó, pelo amor de Deus, né? Vamos cortar isso aí. Não, é bonito. Não sei aonde, né? Mas eles faziam vasinhos assim, e eles colocavam, eles plantavam hortelã, algumas hortaliças ali. Aí quando estava para colher ali a frutinha que eles colocavam ali, a hortaliça, eles pegavam uma reguinha e dividiam em 10 pedacinhos o vaso assim. 10 pedacinhos. Pegavam um pedacinho daquele lá e levavam lá para o sacerdote. Ó, aí amanhã eu vou colher o cominho, então eu trago. Ele ia lá, dividia em 10 vasinhos, pegava e entregava lá para o sacerdote, lá no templo. Era assim, eles eram muito meticulosos, entendeu? Bem sistemáticos. Só que fazendo isso, eles estavam esquecendo a justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus fala assim, faça a justiça, a misericórdia e a fé e dízimo não importa. Não. Ele fala assim, vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem deixar de devolver o dízimo. Entende? 2 Coríntios 9, verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ah, quantas vezes eu quis devolver, dar alguma oferta para a igreja, né? Aí eu ia para a igreja, sentava do lado de uma gatinha que eu queria paquerar, aí chegava uma oferta, aí eu falei, meu Deus, se eu não der alguma coisa, ela vai ver que eu sou um quebrado. Então deixa eu pegar aqui. Aí eu abri a carteira, tinha só a nota de 10 reais. Falei, putz, cara, não tem nenhuma de 2, uma de 5. E agora o que eu faço, Senhor? Agora? Eu ficava ali me matando porque eu ia perder 5. Isso não valeu de nada. Não valeu de nada. Você não pode dar por tristeza com medo de dar, né? Alguns irmãos, né? Eles tiram o dinheiro da carteira. Não acho errado, mas eu acho engraçado. Ele vai tirar o dinheiro da carteira e só tem uma nota de 20, né? Então o diácono passa, ele joga uma de 20 e pega uma de 10. Já viu isso? Não, eu vou trocar. Não é errado, mas é engraçado. Tinha mais isso. Não, ainda tem. Sabe por quê? Tem porque são pessoas que não preparam a oferta em casa. Tinha muito isso. Nossa, Isso. mãe. São pessoas que dão na hora. Não, vou dar o que tem. Isso aqui acontece com todo mundo. Né? Agora, nas igrejas, não sei quem já foi pentecostal aqui, mas já ouviu assim, ó. Quem tem fé de 10? Quem tem fé de 100? Quem tem fé de 1000? Tem a maquininha aqui, estamos aceitando cheque 3 vezes no cartão. Eu já passei na frente de uma igreja no Paraná no ano de 2009. Passei numa igrejinha lá para os Cafundó do Judas, no Paraná. Passei na frente da igreja pentecostal escrito assim, ó, promoção, só este mês, dízimo 8%. Aceitamos vista. Verdade. Se eu tivesse uma máquina, eu tiraria uma foto. Provérbios 13, verso 9 diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que significa a palavra primícia? Primeiro, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com o primeiro fruto da tua renda. Então uma dica, falando sobre mordomia, você não pode separar o dízimo depois que você paga luz, água, aluguel, fralda, comida, futebol e natação, academia e cirurgia plástica. A hora que você vai dar um dízimo de 10 reais. Separe o que é de Deus antes de você pagar suas contas. Isso é fé. Separe o que é de Deus. Mas não esqueça da justiça, da misericórdia e da fé. Alguém tem uma pergunta em relação à teologia da prosperidade? Eu acho que não, porque para nós é um assunto fácil de entender. Certo? Podemos passar para o próximo assunto? Não é mais uma dúvida, assim, você está falando com alguém de outra denominação, né? Ele fala todos os textos bíblicos, tal, porque lá no meio fala que, essas coisas, teoria de prosperidade não funciona. E daí ela fala, mas isso era no tempo da Bíblia. Como? Mas daí a pessoa da outra denominação fala, mas isso é do tempo da Bíblia. No tempo da Bíblia? Olha, Muita gente fez tudo. aí é que está. Nós apresentamos textos do Novo Testamento. E a maioria das igrejas hoje, elas usam só o Novo Testamento. Porque o Antigo é só história para boi dormir. Né? Só historinha para motivar. Mas, quando uma pessoa disser isso, eu vou dizer uma frase para vocês não se espantem. Nunca acreditem em pastor. Nunca acreditem em pastor.
nunca acreditem em pastor. Mas não me interprete só com essa frase. Nunca acreditem em pastor sem antes estudar a Bíblia. Se o que o pastor disse está na Bíblia, siga o pastor. Se o que ele disse não está na Bíblia, desculpem as lágrimas, desculpem o convencimento, desculpem as historinhas para chorar, desculpem a boa oratória, a boa música, mas ali Deus não habita. Agora, uma questão importante. O Espírito Santo ele tem que estar trabalhando no coração dessa pessoa. Em algum momento ela tem que abrir o seu coração. Eu já conheci pessoas, uma senhora de uns 76 anos, que ela não conseguia nem andar direito. A casa dela caindo aos pedaços. E o pastor, no culto dela, recolhe ofertas 3 vezes por culto. E são 5 cultos por semana. São 15 recolhimentos de oferta por semana. Por semana. E o pastor chegou nela e pediu para ela dar a porta da igreja. Pastor, a minha casa não tem nem janela. Tinha um tapume assim. Falou, não, você tem que ser fiel. E ela foi lá e deu a porta. Gastou todo o dinheiro que ela tinha. Deus nunca vai querer isso em você. Nunca. Agora, se a pessoa simplesmente fala assim, isso é do tempo da Bíblia, fala, onde você está vivendo? Você está no tempo da onde? No tempo da graça. E o tempo da graça é da onde? Vem da onde? Veio dos classificados? Nós, fala para elas, nós ainda vivemos o tempo da Bíblia. Nós estamos vivendo Mateus 24, por exemplo. Estamos vivendo ali profecias de Daniel e Apocalipse. Nós ainda estamos no tempo da Bíblia.